Olha, nós estamos em fevereiro de 2026. As eleições são lá em outubro, mas o cenário das pesquisas está muito quente e é por isso que a gente separou mais uma fresquinha para mostrar e conversar com você que nos escuta e nos assiste. É o levantamento divulgado pela Futura Apex, que mostra que na disputa pelo Planalto, Lula fica atrás do senador Flávio Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que não é candidato, em cenários de segundo turno. Antes, a gente tem aqui um levantamento do primeiro turno para comentar com você. As intenções de voto, então, para presidente de 2026, cenário de primeiro turno. Nele já, na primeira rodada de eleições, de votação, se fosse hoje, segundo esse levantamento, Flávio Bolsonaro sairia na frente do atual presidente da República, o candidato do PL com 37,2% das intenções de voto, Lula do PT com 35,9%. Ratinho Júnior, que seria aqui o candidato do PSD, a sigla não definiu ainda qual dos três pré-candidatos vai disputar, é importante reforçar isso, já aparece com 6,1%. Na sequência, Romeu Zema do Novo, que nós não sabemos se será realmente o pré-candidato ou se vai concorrer numa vice, isso também está sendo articulado nos bastidores, pontua com 4,9%. Os demais aqui, Renan Santos do Missão com 1,9%, Aldo Rebelo do Democracia Cristã com 1,2%, nenhum branco ou nulo, 7,7% dos entrevistados, e também tem ali aquela porcentagem que não sabe ou não quis responder ao levantamento, chegou a 5,1%. Agora sim, a próxima tela. Exatamente, nós vamos aqui ao segundo turno, as intenções de voto para presidente de 2026, e nesse caso, no segundo turno, entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, aqui nessa pesquisa, Flávio Bolsonaro levaria o segundo turno, exatamente porque, mesmo considerando a margem de erro, ele fica bem acima dessa margem de erro, porque se a gente colocar, Lula iria para 44, ele cairia para 46, mantendo essa polarização que a gente encontrou nas eleições entre Lula e Bolsonaro, mas com Flávio Bolsonaro nessa pesquisa futura saindo à frente. Brancos, nulos ou as pessoas que não escolheram nenhum candidato chegam a 8,2%, não sabem ou não responderam 1,2%. Vamos aproveitar e já analisar essa pesquisa aqui com o nosso Lucas Merreiro, que está aqui conosco. Daqui a pouquinho o Fernando Capês também se junta aqui a nós no estúdio para trazer a avaliação dele sobre essa pesquisa. Lucas Merreiro, é o cenário onde Flávio Bolsonaro aparece à frente, no primeiro turno mais apertado, mas no segundo turno com uma distância maior. Como é que você enxerga esses números e esse retrato que é tirado nesse momento? Bom dia. Bom dia, Evandro, Beatriz, todo mundo da Jovem Pan. E bom dia também ao espectador, é claro, né? Olha, fica bem complicado analisar essas pesquisas quando elas mostram resultados tão divergentes entre si. É a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, melhor dizendo, que a gente vê o Flávio Bolsonaro na frente do Lula. Ontem nós analisamos uma pesquisa onde o Ratinho Júnior aparecia com 10%. A única pesquisa em que o Ratinho pontuava com 2 dígitos. Então, há algo de esquisito nessas metodologias. Como que pesquisas que supostamente contêm a mesma pergunta, em quem você vai votar para presidente nas eleições de 26, dão resultados tão divergentes assim? Mas levando essa pesquisa em consideração, é aquela história da polarização entre Lula e Bolsonaro, ou dessa vez Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, né? A gente vê que são duas figuras que, apesar de estarem opostas no espectro político, elas acabam se retroalimentando. O Flávio Bolsonaro, ele é um candidato que só ganha força disputando contra o Lula. E o Lula só ganha força disputando contra um Bolsonaro, né? Seja Jair, seja Flávio. Tanto é que a gente sabe que o Lula tem mandado recados para pessoas próximas ao candidato Flávio Bolsonaro, pedindo para que ele não desiste de disputar as eleições. Vejam só, o Lula tem dado declarações muito duras ultimamente, né? Falando que acabou o Lulinha, paz e amor, e até chegando a fazer algumas declarações meio marxistas, né, em reuniões da cúpula interna ali do PT. Mas ele não fala absolutamente nada do Flávio Bolsonaro. Quando fala, é de uma forma muito calculada, né, muito específica.
Cadê aquele Lulinha que não é mais paz e amor, que agora vai bater de verdade nos opositores? Então, tanto essas posições desses dois candidatos, como o resultado das pesquisas que nós vemos hoje, mostra que o bolsonarismo e o petismo se retroalimentam. E o que seria melhor para o Brasil? Evidentemente, seria melhor superar politicamente esses dois polos, né? Não dá mais para a gente continuar dependendo nessa briga entre direita e esquerda simplesmente de Lula e Bolsonaro. Fernando Capês ao vivo conosco também aqui no estúdio. Tudo bem? Bom contracenar com você de novo. Também, prazer enorme. Bem-vindo. Bom dia, Bia. Valeu. Bom dia ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte, sobretudo. Realmente, a pesquisa mostra aquilo que nós estamos acompanhando, que é a polarização. Né? Então, essa polarização entre direita e esquerda deve continuar. Eu havia até feito um comentário no sentido de que estavam tentando falar eventualmente no Senado, a disputa do Senado, por exemplo, aqui em São Paulo, buscar um candidato de centro. Não me parece que o ambiente político seja de moderação nem de centro. O país permanece ainda com a polarização. E o que é mais? A pesquisa, ela retrata o sentimento, a sensação, o humor do eleitor naquele momento. Nós temos mais ou menos 30% que votam na direita em qualquer situação, 30% que votam sempre na esquerda e 40% que vão oscilando de acordo com o momento. O momento do atual presidente da esquerda não é bom. Nós temos déficits fiscais acumulados, batendo R$1 trilhão, quer dizer, gastando muito mais do que arrecadando, uma certa desorganização administrativa e esses escândalos. Máfia, DNSS, Banco Master, tudo isso tem repercutido negativamente para o governo. A população vê o governo muito ligada ao status quo. Então, me parece que nesse momento, a maioria da população está contra o que está acontecendo aqui, não necessariamente a favor da outra parte. Vale lembrar que a pesquisa foi feita de 3 a 7 de fevereiro de 2026. Foram entrevistadas 2.000 pessoas com 16 anos ou mais no Brasil. Um intervalo de confiança de 95%. A margem de erro, sempre bom prestar atenção nela aqui por conta dos resultados de segundo turno no levantamento, é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vem ao encontro com aquilo que o Cine comentou aqui sobre a distância nesse levantamento de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e o atual presidente Lula. E a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR 02276 de 2026. Lucas Merreiro, eu quero trazer aqui uma memória na pergunta que vou fazer a você sobre a primeira fala de Flávio Bolsonaro quando disse que seria candidato a presidente da República. Ela foi lida e vista muito como um balão de ensaio. Ele falou que retiraria essa candidatura do jogo caso o nome do pai aparecesse na urna eletrônica. O que você considera, com base nesse levantamento, que trouxe um melhor resultado para ele em segundo turno, que fez com que, de balão de ensaio até alguns momentos como de chacota, essa candidatura tenha se tornado, de fato, cada vez mais viável, ganhando essa musculatura toda? Eu não sei se eu vejo com essa musculatura toda também que você está falando aí, Beatriz. Eu acho que o Flávio Bolsonaro, ele não queria de fato ser candidato à presidência da República. Ele estava muito confortável ali no Senado, sem adotar nenhuma posição mais rígida, mais rigorosa, sem fazer oposição de verdade, nas votações maiores e mais importantes, votando de acordo com o governo. Ele me parecia satisfeito com essa opção. A ideia de lançar o Flávio Bolsonaro como candidato foi uma tentativa, até agora bem sucedida, da família Bolsonaro de manter o poder, manter a hegemonia dentro da direita bolsonarista, dentro da própria família, né? Mas, lembrando, o Flávio Bolsonaro não é um candidato que é muito bem quisto até pelos próprios eleitores bolsonaristas. Os eleitores bolsonaristas votam, sim, porque é filho do Jair Bolsonaro, porque é oposição ao Lula, então votam nele por esses motivos. Mas muita gente acaba desgostando dessa escolha do Jair Bolsonaro de nomear o seu filho como seu sucessor, muito porque entendem que na época em que Jair Bolsonaro era presidente da República, ele foi muito prejudicado por supostos esquemas de corrupção em que Flávio Bolsonaro estaria participando, como aqueles casos das rachadinhas, o caso da loja da Copenhagen no Rio de Janeiro, as visitas que ele fazia na prisão a milicianos. Então, são
assuntos muito delicados e muito mal explicados também, né, que acabam complicando um pouco mais para o eleitor apoiar o Flávio Bolsonaro. Acho que sim, provavelmente ele sairá candidato, mas ele está tendo que enfrentar muitos interesses, sobretudo do Centrão, que queria Tarcísio, e da Faria Lima, que também queria Tarcísio Gomes de Freitas, né? Mas, Merreiro, rapidinho aqui, esse resultado, então, do segundo turno da pesquisa, que é o recorte do momento, tem ali a sua metodologia, ele surpreende por Flávio Bolsonaro sair na frente, então, do presidente da República, além da margem de erro? Até surpreende, porque não é comum a gente ver nas pesquisas atuais o Flávio Bolsonaro estando na frente. Mas aí eu tenho um certo problema com pesquisas eleitorais no geral, Beatriz. Não é que eu seja um teórico da conspiração e acho que as pesquisas estão compradas para fraudar as urnas, não é nada disso. Eu acabo não confiando tanto assim no método, porque justamente se essas pesquisas tivessem um método efetivo, elas não seriam tão discrepantes entre si. Ora, veja, tem pesquisa que ainda faz o seu método, né, de pesquisa por meio de telefone fixo. Ora, quantos eleitores atendem telefone fixo quando tocam em casa? Quantos eleitores sequer têm telefone fixo? Né? Eu não estou dizendo que foi o caso dessa pesquisa aí, mas tem algumas que fazem. O que eu quero dizer é que é um método, são métodos que muitas vezes estão defasados e acabam não mostrando a realidade. Ontem mesmo a gente viu uma pesquisa que falava que 60%, quase 70% dos eleitores se consideravam de centro. Mas como que quase 70% dos eleitores se consideram de centro, sendo que a maioria esmagadora do eleitorado está escolhendo entre um candidato de esquerda ou de direita, e não um candidato de centro? Então, eu analiso essas pesquisas, mas sempre com os dois pés atrás. Fernando Capês, a gente contou aqui que Lula e Bolsonaro, na avaliação do que estamos discutindo, alimentam a polarização e a mantêm viva. Você entende que se houvesse um candidato mais de centro mesmo, como Ratinho Júnior ou outro candidato, sem a presença de um Bolsonaro, a competitividade do presidente Lula diminuiria? Eu acho que o país ainda está muito polarizado. Um candidato de centro, que esse discurso que diz assim, olha, eu sou um pouquinho aqui, tipo PSDB, meio em cima do muro. Eu acho que nesse momento o país não está preparado para isso, infelizmente, porque São Tomás de Aquino nos já ensinava que em médios virtu, né? A virtude está no meio, no centro. Eu acho que a maioria dos eleitores, a meu ver, são mesmo de centro, mas eles não têm um candidato no qual votar. Então, ou você opta pela direita ou pela esquerda, dependendo de uma visão mais ou menos conservadora e da questão da fraude, da questão fiscal, de você gastar menos daquilo que você arrecada, questão de gestão. Valeu, Fernando Capês. Daqui a pouco a gente traz mais análise no nosso Jornal da Manhã.